Olá pessoas bonitas, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Vocês estão legais? Vocês tiveram uma semana boa? Vocês estão felizes? Eu espero do fundo do meu coração que sim. Hoje a gente vai ter que falar de um assunto um pouco mais sério. Eu não gosto disso, mas a gente precisa falar. Porque a galera andou perdendo meia linha e isso fez com que a coisa perdesse um pouco o controle. Não é que tá num caso tipo, oh meu Deus do céu, como está absurdo, mas eu acho bom comentarmos sobre isso. Saiu recentemente um levantamento da UniAIDS, que é um programa das Nações Unidas contra a AIDS, e mostrou que houve um aumento nos casos de HIV no Brasil e no mundo. Então nós vamos falar sobre HIV e AIDS sim, senhores, vocês gostando ou não, porque aqui é assim que funciona. Porque eu acho que as pessoas elas não entenderam qual que é o problema disso tudo. Porque tem tratamento, muitas pessoas que possuem, que portam o vírus do HIV vivem bem, elas vivem... Não é que nem nos anos 80, que o pessoal descobria só quando tava no leito de morte que tinha HIV. Mudou muita coisa, só que eu não sei, a galera despirocou, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com as pessoas. Deixa eu explicar como o negócio funciona, que um simples remédio vai funcionar e vai salvar a vida de vocês. Lógico que salva, deixa muita gente com uma qualidade de vida maravilhosa, mas não tem por que vocês correrem o risco de terem um vírus com vocês só pra vocês não precisarem usar camisinha ou compartilhar seringa ou qualquer outra coisa que vocês gostem de fazer que demanda tipo uma falta de cuidado maior. Então, primeiramente, eu esclarecer que HIV e AIDS não são a mesma coisa. HIV é a sigla do vírus da imunodeficiência humana e AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana. E é o HIV que causa AIDS. Mas você pode ter HIV e não ter AIDS. E aí eu vou ter que dar uma aula de virologia pra vocês hoje pra isso fazer sentido. Qualquer vírus, todos os vírus, eles precisam de uma célula pra conseguir se multiplicar. É uma condição obrigatória de qualquer vírus. Porque o vírus, ele sozinho não consegue fazer nada. Ele precisa da sua maquinaria celular para conseguir processar todo o código genético que está dentro dele. Porque ele é uma cápsula, um capsídeo que a gente fala, e dentro tem um código genético. Pode ser DNA ou pode ser RNA. Só que o HIV não é bobo. Ele ataca uma célula em específico do nosso sistema imunológico. E essa célula, que são os linfócitos TCD4, que é o responsável por fazer todo o reconhecimento viral que tem próximo ou dentro da nossa célula. Ah, mas Cecília, se o HIV é um vírus, como é que ele consegue atacar a célula que é responsável por acabar com o vírus, sendo que... Como isso funciona? Como é que ele consegue fazer isso? Então, o HIV, ele tem uma enzima junto dele que chama transcriptase reversa. Essa enzima pega o RNA do vírus e transforma em DNA. Quando o HIV ele entra no linfócito TCD4, ele começa a se multiplicar igual um louco. Tipo, começa a ter vírus pra tudo que é lado, assim, aparece tudo que é jeito. E aí, lembra quando eu disse que o vírus precisa da célula para conseguir se multiplicar? Por conta da velocidade dessa multiplicação do vírus, a célula ela é meio escravizada pelo vírus e ela deixa de fazer as próprias funções para fazer as funções que são do vírus, virando uma fábrica de vírus, literalmente. E depois de muito tempo nesse esquema, a célula ela passa por um processo de morte celular e aí ela libera todos os vírus que estavam dentro dela para o meio extracelular, ou seja, saem todos os vírus que estavam dentro daquela célula. E isso faz com que esses novos vírus infectem novas células que estavam sadias. E conforme essas células vão sendo invadidas e vão morrendo, e vão morrendo, e vão morrendo, é quando aparece a AIDS. A AIDS é uma redução do seu sistema imunológico, é uma supressão do seu sistema imunológico. Se você suspeita que você foi contaminado, se você acha que você caiu, sei lá, aconteceu algum problema na sua vida, algo aconteceu e você acha que você foi contaminado, você já vai fazer o teste para ver se tem algum problema ou não. Se você começar o tratamento desde essa suspeita, a chance de você ter esses linfócitos reduzidos é, tipo, reduzido em muitos por cento, assim, muitos por cento. E isso faz com que você, se for positivo o HIV, você seja uma pessoa que porta o vírus HIV, mas você não vai ter AIDS. Ou seja, mesmo se ela for soro positivo, ela não vai ter AIDS. Só que tem alguns problemas mais graves em relação ao HIV que as pessoas elas não entenderam, e eu acho que esse é o principal problema desse vírus. Primeiro, é que os sintomas demoram muito pra aparecer. Muita gente, infelizmente, acha que é imune, que vai acontecer no vizinho, mas não vai acontecer comigo. Tipo, não sei que planeta vive, mas que acha que... não tem problema se eu, tiver uma relação com alguém que eu acabei de conhecer, sem proteção. Ou que compartilha algum objeto pérfuro cortante com alguém que, não te avisou de nada, whatever. E essas pessoas que não foram avisadas ou que acham que, isso vai acontecer no vizinho, elas só vão desconfiar que elas podem ter algum tipo de doença sexualmente transmissível ou até mesmo HIV quando elas tiverem
os sintomas físicos e aí elas forem atrás no médico, e o médico, quando fizer um exame de levantamento de linfócitos, vai desconfiar. Ou seja, a pessoa não vai ser aquela pessoa que vai ter o HIV e não vai ter AIDS, ela vai ter os dois, porque ela só não desconfiou. Segundo, o seu sistema imunológico ele pode te enganar, e muito. Quando você é infectado com o vírus HIV, o seu organismo leva em torno de 2 a 12 semanas para começar a produzir anticorpo contra aquilo. E aí, só depois desse período que o seu exame de sangue vai começar a identificar esses anticorpos. Este período de 2 a 12 semanas, que depende de uma pessoa para outra, é chamado de janela imunológica. Se o teste for feito nesta janela, é bem provável que aconteça um resultado que é falso ou negativo, por conta que o seu corpo ainda não produziu anticorpo contra aquilo. Porque quando você faz o exame, você pesquisa o anticorpo. Então, se você tiver nesse período que seu corpo não produziu nada, mas você tá com o vírus lá, só que você não produziu anticorpo, então pode ter um falso negativo. E é aí que mora o perigo, que às vezes as pessoas estão como falso negativo e acham que tá tudo bem, e começam a ter relações ou começam a compartilhar objetos pérfuros cortantes com outras pessoas, e elas estão distribuindo HIV por aí. Quando a pessoa tem um histórico de risco, ou que ela tem uma desconfiança que ela possa ter sido contaminada, mesmo se ela tiver um resultado negativo, normalmente é recomendado que você faça o acompanhamento de 18 meses para confirmar que esse paciente é realmente negativo. Só que 95% das pessoas, aproximadamente, já nos primeiros 6 meses, já mostram um resultado completamente diferente do inicial. Então, se elas eram negativas, elas passam a se tornar positivos. E quando a pessoa ela faz o tratamento direitinho, com o famoso coquetel que todo mundo fala, ela dificilmente vai desenvolver AIDS. Mas muitas pessoas não sabem que elas portam o vírus. E elas só passam a desconfiar disso quando elas começam a desenvolver umas doenças que a gente chama de doenças oportunistas, que são doenças que elas só aparecem em situações que o seu sistema imunológico está fraco. Por exemplo, doenças como candidíase, tuberculose, herpes e meningite são consideradas doenças oportunistas. Inclusive, na época que a AIDS apareceu, lá na década de 80 e 90, muitos morreram dessas doenças e outras também. O seu tratamento quando você é positivo para HIV é basicamente evitar que o seu sistema imunológico fique enfraquecido para essas doenças não aparecerem. Porque quando elas aparecem, o seu corpo ela não consegue lutar contra eles. E você morre por uma doença oportunista. A AIDS em si não mata. O que mata são doenças oportunistas. Então, resumindo, meu povo bonito de Deus, ou de Alá, ou de Maomé, ou de Buda, ou qualquer religião que você siga, ou se você não seguir religião nenhuma, só povo bonito, pelo amor de Deus, se cuida. Eu não tô aqui pra julgar o que você faz na sua vida, o que você não faz, o que você faz em 4 paredes. Eu não sirvo pra isso. Assim, cada um faz o que quiser da sua própria vida e cada um sabe aquilo que é bom pra você. Mas pelo amor de Deus, se cuida. Usa camisinha, não compartilhe objeto pérfuro cortante com alguém que você não conhece, até mesmo com as pessoas que você conhece, porque às vezes elas não falaram nada. Tem muito caso de soro positivo, que eles não sabem como falar para as pessoas próximas ou pessoas que eles gostam, porque eles acham que eles vão ser afastados, que tem todo um psicológico por trás disso, e muitos não falam só depois de muito tempo de convivência com a pessoa parceira dele. Eu não julgo essas pessoas, porque eu não sei o que eu faria. Eu falaria, mas eu acho que eu ficaria com muito medo. Então, eu não julgo essas pessoas. Façam primeiro exame, se vocês querem ter relação sem proteção, façam um exame pra ver se os dois estão bem. Tomem cuidado no geral. A gente nunca sabe se a pessoa do nosso lado, por mais que a gente a ame e tal, a gente nunca sabe se essa pessoa, de fato, é uma pessoa que não teve contato com nenhum tipo de agente que pode nos fazer mal. Fazer exames periódicos são sempre uma necessidade, especialmente na vida de um casal, independente de qualquer tipo de casal. Se você usa algum tipo de injetável, de remédio ou qualquer substância que não me interessa, só por favor não compartilhe a seringa. Tipo, você pode usar o que você quiser, não me interessa o que você tá usando, mas por favor não compartilhe seringa. Aí mora o perigo e muita gente acha que não. Quer usar? Usa, faz o que quiser da sua vida. Depois você se resolve. Se você quiser largar, não sei. Mas se eu posso te dar uma dica, por favor, só não compartilhe a seringa. Se cuidem, ninguém melhor do que vocês mesmos para saber o que é bom pra vocês. Por favor, não façam bobagem, porque muita gente tava querendo pegar vírus do HIV pra ficar livre. Tipo, eu vi essa notícia e eu fiquei enojada. Porque as pessoas queriam já ter o vírus pra se considerarem imunes e não pegarem HIV de novo. Que lógica imbecil é essa? Não faz sentido. Tipo, vou ter já um anticorpo, não vai acontecer nada comigo. Cara, você tá colocando a sua vida em risco só pra você, sei lá, transar sem camisinha? Cara, pelo amor de Deus, pensa um pouco na tua vida e pensa na merda que tu tá fazendo. Tomem cuidado e se cuidem. Com qualquer pessoa,
com qualquer situação. Não custa nada. É a saúde de vocês em jogo. É a vida de vocês em jogo. E é isso, pessoas. Eu espero que vocês não tenham ficado mal comigo falando sobre um assunto pesado desse. Mas eu achei necessário. Ainda mais quando eu vi os valores, eu fiquei bem assustada. Eu achei que... Eu não sei o que esperar dessa juventude, da galera no geral, tipo adultos, idosos. Porque idosos também aumentou o número de pessoas com HIV e hepatite. E eu fiquei tipo, o quê? Eu me senti na obrigação de falar sobre isso, porque é muito absurdo que tava aumentando esses números. E se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram das broncas, se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de dar um like pra mim nesse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal, por favor. Eu lancei um vídeo surpresa nessa semana, então se vocês quiserem assistir, por favor, veja aqui no cantinho. E se vocês precisarem de qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar um oi.